Olá, sou Ricardo Wisniewski. Este vídeo é parte integrante do meu trabalho de conclusão de curso pela UFSM na área de Geografia. Nele, vamos estar vendo aspectos importantes sobre a região central do Rio Grande do Sul. A Depressão Central é uma das principais unidades do relevo gaúcho. Como o próprio nome já diz, está centralizada no estado e se estende em forma de arco até o Uruguai. Diferencia-se da planície litorânea porque o relevo predominante da depressão são as colinas, comumente chamada de coxilhas, e estas chegam em alguns pontos a altitude de 180 metros sobre o nível do mar. Enquanto que a planície não tem praticamente nenhuma ondulação e as altitudes não passam de 20 metros. Depressão também porque está entre duas formações mais elevadas, o Planalto Meridional, ao norte, e o Escudo Rio-Grandense, no sul. As atividades de campo partiram desde Santa Cruz do Sul. Na intenção de produzir este documentário, levei comigo equipamento fotográfico e um drone. Meu objetivo era coletar amostras, estas em afloramentos rochosos ou mesmo onde o solo estivesse descoberto. Iniciei pelo município de Passo do Sobrado, mais precisamente no Cerro Itacolomi. O Morro do Itacolomi fica próximo à divisa municipal entre Passo do Sobrado e Rio Pardo. Ele é um cerro testemunha exclusivamente de torres de arenito. Os blocos, com dezenas de metros de altura, se mantêm de forma vertical em meio à vegetação. O entorno do monte pertence à Formação Santa Maria, Grupo Rosário do Sul, porém o cerro pertence à Formação Botucatu. Isto implica dizer que temos duas estratificações sobrepostas. Antes de continuarmos, cabe dizer que o Serviço Geológico Brasileiro já mapeou com profundidade todo o território nacional. Como é feito isto? Através de sondas de perfuração, à semelhança de como é cavado os poços de petróleo. O material retirado pela sonda é então analisado pelos geólogos e arquivado de acordo com a profundidade em que foi encontrado. Desta forma, a CPRM elaborou em 2006 um mapa detalhado com todas as formações que embasam o solo gaúcho. Com base nele, selecionamos apenas aquelas que compõem a Depressão Central. Voltando ao Itacolomi, a Formação Santa Maria é caracterizada por arenitos grosseiros e principalmente pelitos avermelhados, ao que nós chamamos de tabatinga. Esta formação recobre vasta área entre o Jacuí e o Planalto. É rica em fósseis, haja vistas as descobertas de dinossauros em Candelária e Santa Maria. O Cerro Itacolomi, por sua vez, alcança uma elevação de 200 metros sobre o nível do mar. Ele é simétrico em altitude com o arenito encontrado no platô aqui de Santa Cruz do Sul, distante de lá em cerca de 10 quilômetros. Considerando as características dos grãos, que são finos, arredondados e avermelhados, nós temos aí uma conclusão precisa de que se trata do arenito Botucatu. Este arenito ele tem a sua gênese no antigo deserto do Botucatu, que se estendia até o estado de São Paulo e tinha uma aridez semelhante ao do Saara nos dias de hoje. O Cerro do Itacolomi também é procurado por aqueles que gostam dos esportes de aventura.
Na localidade de Buraco Fundo, interior de Vale Verde, existe um processo erosivo do tipo Vossoroca, que atingiu uma área de 3,82 hectares. O sítio fica nos fundos da Escola Municipal Adélia Figueiredo de Menezes. O processo erosivo iniciou nas últimas décadas do século passado. Os motivos são claramente percebidos: a descoberta do solo pela pecuária e as práticas agrícolas. O objetivo maior da visita foi identificar o tipo de solo e os minérios existentes abaixo da superfície. Constatou-se o predomínio da argila, porém, com uma ressalva interessante. Na área central existem torres de um material arenoso mesclado com carbonato de cálcio. As formações verticais atestam a ocorrência de erosão pluvial. Nas partes mais internas, encontramos algumas vertentes. A colina tem suave declínio em direção sul, e dista apenas 4 quilômetros do rio Jacuí. Os sedimentos ali encontrados pertencem à formação Santa Maria, que nesta altura é constituída basicamente por siltitos argilosos a arenosos de coloração avermelhada com manchas de carbonatos. É um ambiente de transição, porque, segundo o mapa geológico do Rio Grande do Sul, logo em seguida temos a formação Sanga do Cabral. A área interna se recupera lentamente e as pteridófitas ajudam a proteger o solo. Em outras permanece o processo erosivo. Medidas paliativas foram tomadas para conter a erosão, como o plantio de pinheiros. Porém, em volta da Vossoroca, continua a criação de gado e o plantio de tabaco. Em Minas do Leão, município da região carbonífera, distante 85 quilômetros da capital, estivemos visitando duas áreas de mineração, a Mina do Recreio e a Mina Leão 1. A Mina do Recreio está localizada nos fundos do bairro Coreia, na altura do quilômetro 181 da BR-290. Trata-se de uma ampla área de mineração a céu aberto, explorada nas últimas décadas do século passado pela empresa privada Copelme, e agora serve como aterro sanitário do lixo doméstico de aproximadamente 20% da população do estado do Rio Grande do Sul. O local passa por processo de recuperação ambiental. O lixo domiciliar é espalhado no terreno, após é soterrado por camadas de argila, depois recoberto com vegetação rasteira. O churume corre por canais até lagoas de decantação. Não obstante todo este cuidado, o cheiro do churume chega nos bairros mais próximos, principalmente em dias ventosos ou quentes. Os gases produzidos pelo lixo são canalizados até a usina biotérmica, que funciona na parte mais elevada do terreno. Nela, o biogás produz eletricidade na ordem de 60 mil megawatts por ano. O embasamento da região carbonífera é complexo. A formação Sanga do Cabral está próxima ao Jacuí. Em direção sul, temos depois a formação Rio do Rasto, Piramboia, Irati e Rio Bonito. As jazidas de carvão se encontram na formação Rio Bonito, do grupo Guatá do Perminiano Inferior. A Mina Leão 1 fica no centro da cidade de Minas do Leão. É uma mina de galeria, com 125 metros de profundidade e com várias ramificações no subsolo da cidade. Foi explorada pela CRM desde 1963, mas encerrou suas atividades em 2002, devido ao alto custo da mineração. A estatal investiu 70 milhões de dólares na década de 80 na mina Leão 2.
esta com galerias que chegam a 220 metros de profundidade. Toda a infraestrutura está concluída, porém a mina não entrou em operação porque as matrizes energéticas do país estão em constante mudanças. Atualmente, apenas as jazidas de carvão de Candiota estão sendo exploradas. Lá está em operação a usina Presidente Médici. Falamos até agora sobre formações geológicas. Citamos a formação Santa Maria, a formação Sanga do Cabral, a formação Rio Bonito. Porém, estas formações elas são apenas um filete do que é a crosta terrestre, o que nos leva a imaginar que existam então inúmeras formações que são sobrepostas umas em cima das outras. E estas formações, dentro da geologia, elas pertencem a um determinado grupo. Então, várias formações compõem um determinado grupo. E o grupo, por sua vez, reunido com outros grupos, formam as supersequências. Exemplificando então, nós temos a formação Santa Maria, aqui na região norte do Jacuí. A formação Santa Maria pertence ao grupo Rosário do Sul. O grupo Rosário do Sul pertence à supersequência Gondwana II. Se nós formos pegar lá na região carbonífera, temos a formação Rio Bonito, onde encontramos ali aquelas jazidas de carvão. A formação Rio Bonito, ela pertence ao grupo Guatá. E este grupo, por sua vez, pertence à supersequência Gondwana I. O que nos leva a compreender que os terrenos da região carbonífera são mais antigos do que estes que encontramos aqui no Vale do Rio Pardo, porque a supersequência Gondwana I é de uma era geológica anterior à supersequência da Gondwana II, que são os terrenos aqui do norte do Jacuí. No contexto deste trabalho ainda é interessante ressaltar que todas estas formações, estes grupos e estas supersequências que mencionamos, elas fazem parte de um complexo chamado Bacia do Paraná. Trata-se então de uma região sedimentar aqui do Cone Sul, que pega Brasil, pega Paraguai, pega Argentina e até mesmo Uruguai, aonde há milhares de anos, ainda no tempo do Gondwana, materiais detríticos e orgânicos foram sendo acumulados nesta bacia, sobreposta, camada por camada, e aí então nós temos aí este grande complexo chamado Bacia do Paraná. Não é muito comum este termo aí nos meios de comunicação, mas com certeza é falado sobre o aquífero Guarani. Este aquífero, ele nada mais, nada menos do que é uma água que está entranhada nos arenitos da Bacia do Paraná. Então as dimensões deles são proporcionais à Bacia do Paraná. Então aqui a depressão central do Rio Grande do Sul, ela é o rebordo sul da Bacia do Paraná, e nós temos aqui algumas formações já mencionadas neste trabalho, como a formação Sanga do Cabral, a formação Caturrita, a formação Santa Maria, que pertence apenas a essa região do Rio Grande do Sul. Elas não são encontradas no Paraná, não são encontradas em São Paulo, aonde que nós temos lá ainda uma extensão da Bacia do Paraná, mas lá elas são únicas aqui do Rio Grande do Sul. No entorno de Rio Pardo estivemos em 3 sítios distintos. Primeiramente, uma observação na barranca do rio Jacuí, próximo à ponte da BR-471. Percebe-se nitidamente as camadas de sedimentos trazidas pelas enchentes.
Estas datam do Quaternário até os dias atuais. No lado oposto do rio temos um depósito de areia quartzosa. A areia é coletada no próprio leito do rio por dragas e transportada até este depósito. Os rios e riachos da metade sul, tributários do Jacuí e do Ibicuí, são ricos em sedimentos detríticos, enquanto que os provenientes do norte trazem matéria orgânica. Tanto que a cidade de Rio Pardo não recebeu este nome por conta do Jacuí, mas sim pelo Rio Pardo, que é tributário deste. Nas imediações do quilômetro 178 da 471, a construção da mesma exigiu a escavação de uma colina para a abertura da via. Por conseguinte, a estratificação dos arenitos intercalados com pelitos da formação Sanga do Cabral ficaram expostos. É um conjunto totalmente estratificado. Por baixo do arenito é fácil encontrar camadas de puro argilito, que pelo intemperismo se desfaz formando patamares. A formação Sanga do Cabral é uma das mais extensas da Depressão Central e acompanha os rios Jacuí e Ibicuí. Distante dali uns 3 quilômetros, temos outra colina além da Fazenda Santa Vitória. No topo desta colina temos um afloramento rochoso dentro da formação Sanga do Cabral. A amostra revelou silt com intrusões de carvão ou turfa. Não se percebe estratificação, e sim uma mesclagem.